ele é a manutenção das instituições. E quando ele surge, inclusive, um dos objetivos era a manutenção das instituições que eram benéficas para ricos na sociedade, ou para classes mais abastadas, que não queriam muitas alterações sociais, mudanças, convulsões e tal. E pronto, dali começa a haver, né, uma derivação, um desenvolvimento do conceito. Em determinado momento, cristãos olham para aquilo e digam, pô, nós temos essas duas esferas aqui, principalmente depois da Revolução Francesa. Com qual delas nós podemos nos aproximar? E aí acaba que nessa ideia da manutenção há uma aproximação do cristianismo. Mas isso não é o cristianismo. E os cristãos, a igreja, precisa entender isso. E mesmo o progressismo não é também uma expressão das escrituras. São dois conceitos, eu repito, nascem fora da teologia, fora da esfera bíblica. Só que permeiam a sociedade. Então, não estou dizendo que o cristão não pode se identificar com nenhuma. Não, não é isso. Senão vai contra tudo aquilo que nós falamos no início, né? Eu sou um ser político. A política é marcada por ideias e ideologias? Eu devo participar da política? Devo. Vou me aproximar de algumas ideologias? Vou. E vou ter que me posicionar. Eu não posso ter elas como instrumento salvador da realidade que nós vivemos, porque elas não são. E, aliás, uma das coisas que eu algumas vezes já palestrei, sobre o qual já falei, né, as ideologias são tentativas do ser humano de corrigir as suas frustrações, que sem Deus provoca mais frustração. Entendeu? Basicamente isso. Porque ele vê problemas, aí ele constrói ideologia para tentar responder a esses problemas. Só que essas ideologias, se a gente for ver, causam mais problemas. Né? Elas não trazem solução. E é com tudo. A ciência, tudo que o ser humano produz sem Deus, eventualmente até traz aqui um benefício momentâneo, limitado no tempo e no espaço, mas mais à frente tem algum problema, né? Então, e não é diferente com as questões ideológicas. Por isso, dizer que a igreja precisa ou ser progressista ou ser conservadora, primeiro teria que pensar em que contexto. É para mudar uma realidade política a fim de beneficiar a coletividade? E aonde o nome de Deus seja glorificado a partir dessa mudança? Exatamente. Um exemplo, William Wilberforce. Ele mudou, foi progressista no pensamento da época, porque o conservadorismo era a economia. E veja bem, tem um detalhe que o Daniel comentaste antes e que é super importante completar. Naquela altura, né, a partir do século XVIII, começa a decadência do Império Holandês, que foi o Império Português, sucedido pelo Espanhol, o francês, e aí um breve período do holandês e o britânico. O Império Britânico tinha uma fortíssima colônia, que depois se tornou independente, se tornou um parceiro de proporções globais, que era os Estados Unidos. Então, as duas maiores economias, as duas sociedades mais proeminentes da época, estavam alicerçadas numa economia escravagista. Então, quando ele fala, né, ele luta contra aquilo, sendo progressista nesse sentido, imagina, ele está a lutar contra a maior força econômica do mundo. Não era apenas contra um país relevante, era a maior força econômica do mundo. E ele foi progressista por quê? Porque o nome de Deus foi exaltado e glorificado. Inclusive, um dos maiores hinos da história do cristianismo, Amazing Grace, né, nasce justamente desse contexto. Então, veja, em última instância, o que aconteceu foi que Deus foi exaltado nesse processo todo. E aí nós temos que sempre refletir isso. O meu envolvimento enquanto cristão, enquanto igreja, na política, tem que ter um objetivo. O objetivo tem que ser exaltar o nome de Deus e trazer um bem coletivo. E aí o Daniel colocou uma questão aqui que eu acho fundamental, né? Quando um cristão se identifica com um candidato, ou quando um candidato que é cristão é eleito, ele não vai governar para a igreja, ele não vai governar para os cristãos. Porque na sociedade que nós vivemos, e é uma sociedade democrática, pressupõe que no país onde eu moro, possa morar pessoas que não são cristãs. Inclusive pessoas que são contra. Pode não ser cristão, tem gente que pode ser contra a minha fé. Isso é democracia.
E essa pessoa que é eleita num cargo público, representando a sociedade, vai governar para todos. E como governante, ela tem que garantir o bem coletivo, o bem de todos. Então, ela tem que me proteger enquanto cristão, mas também tem que proteger o ateu. Também tem que proteger o anticristão. Também tem que proteger a todos. E aí vai criar leis, a fazer a administração pública de maneira geral, a fim de garantir esse bem-estar coletivo. Tem um ponto aqui que eu acho que nos remete a isso, quando na terceira deportação do povo de Israel para a Babilônia, lá no livro do profeta Jeremias, se eu não estiver em erro, Deus vai dizer, olha, ora pela nação, pelo povo para onde eu vou mandar vocês, porque na paz deles estará a vossa paz. Então, havendo bem-estar coletivo, lá para onde vocês vão, vocês também vão frutificar, vão comercializar, vão produzir, vão trabalhar, vão viver. O maior exemplo disso é Daniel foi um dos maiores estadistas. Em que nação? Daniel, que era crente, vamos dizer assim, não é? E veja que passou por duas nações. Sim, dois impérios. Dois impérios, desculpes, né? O babilônico e o persa, e que na sua essência eram anticristãos, porque eles eram antimonoteístas, né? E pronto, o que ele fez ali? Ele foi progressista? Foi. Completamente, porque ele exaltou o nome de Deus e garantiu paz, não só para o seu povo, como por todos os povos debaixo do seu domínio, debaixo da sua regência, digamos assim. Exatamente. E eu acho que é importante isso. O Francisco fez ali um pedido ao Rafael, né? Que ele pudesse mandar alguns detalhes mais. Eu acho que ele mandou muitos detalhes dessa vez. Manda lá. Eu vou fazer assim, vou pedir que o Adriel faça um compêndio ali de todas as perguntas que ele mandou. Boa. A gente chama daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar que a gente agora já está contextualizando um pouco mais de forma contemporânea isso. E resgatar um pouco, talvez, essa importância que a política tem que ter para o cristão nesse momento, não do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista do papel do cristão como um ser político, que foi o que a gente definiu aqui, todos nós somos seres políticos, né? Porque a gente falou aqui um tempo atrás com o pastor Marcelo, também, de Viana do Castelo, e falamos sobre vocação e etc. E ali nós cunhamos aquele termo de que não há, usamos a frase do Abraham Kuyper, né, que não há um só milímetro, né, de toda a existência humana que Cristo não clame que é seu. E nesse conceito, dentre todas as esferas do ser humano, está a esfera política também.